Fala, Digens! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Digen Radio, onde nós entrevistamos as principais personalidades do mundo cripto nacional e internacional. Hoje eu estou aqui com o meu pitch, o Evandro, o DeFi Guy, infelizmente não pôde estar aqui hoje, meu co-host não está, mas vamos começar aqui para mais uma entrevista do Digen Radio. Então, meu pitch, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua história aqui no mercado cripto, como é que você veio parar aqui e por que esse mercado te atraiu tanto. Fala, meus pitch! Boa noite para todo mundo. Bom, depende da hora que você está ouvindo. Então vamos lá, cara. Eu sou o Evandro, eu estou no mercado desde 2020. Eu entrei no mercado, assim como eu acredito que a grande maioria, entrei por especulação, entrei para fazer dinheiro. Continuo no mercado para fazer dinheiro, mas no meio do caminho, obviamente, me apaixonei pelos princípios do mercado. E eu comecei através de trade, Thiago. Comecei através de trade, entrei na comunidade do Tasso Lago, e ali foi que eu aprendi os princípios básicos de cripto, e a partir dali fui me desenvolvendo, fui para outras comunidades e descobri o Twitter, né? Que cripto, se você quer ter um edge em cripto, você quer ter uma vantagem em cripto, sim ou sim, você precisa estar no Twitter. E depois de trade, eu migrei para NFT, e aí foi onde eu fiz bastante grana no mercado. Nesse meio tempo, continuava fazendo meus trades esporádicos, mas estava mais focado em NFT. O mercado de NFT mingou, isso não é novidade para ninguém, e de NFT eu migrei para o DeFi, que é onde eu estou hoje, e é onde eu estou hoje. Estou em DeFi, eu gosto de investir em projetos DeFi, mas não gosto muito de usar os protocolos DeFi. Eu acho que é tudo muito experimental ainda em DeFi, tudo muito novo, muito incipiente. Semana passada nós tivemos aí o hack da Curve. Quem diria que Curve um dia seria hackeada com tanta auditoria, com tanto estresse, com tanto tempo, mas enfim, aconteceu. E é isso, meu pitch, estamos aí. É bem interessante, é uma trajetória que a gente acaba que não vê tanto a galera que está se destacando aí, produzindo conteúdo de cripto mesmo, a galera que migrou do trade, mas tem muita gente que está consumindo conteúdo que seguiu essa trajetória parecida com a sua. Veio trade, aí ou ia direto para DeFi, ou NFT, e a galera de NFT, a maioria das pessoas, né, muito pouca gente ainda continua. Você migrou um pouco antes do mercado morrer, mas a maioria das pessoas que está em NFT hoje estão começando a procurar outras coisas em cripto, né, porque não está tendo muita ação no mercado. Exatamente. Eu migrei um pouco antes, bem pouco antes mesmo. Sim. Do mercado derreter. Obviamente, ainda tenho algumas coleções, umas por opção, outras porque eu sou forçado a segurar. Mas, enfim, é isso. Então, já que a gente está aqui para falar de DeFi, a gente vai falar hoje de um setor que está muito quente, que é o setor de LSDFi. A gente vai falar de liquid staking e da infraestrutura por trás dos protocolos de staking. Então, eu queria saber de você, Pete, que você explicasse primeiro essa diferença aí de LSD, LSDFi e por que você está tão bullish nesse setor. Cara, vamos lá. A diferença entre LSD e LSDFi o mercado cripto é profissional em criar termos técnicos difíceis de entender, né? E nós temos que ficar traduzindo isso daí. Mas, enfim, o LSD ou LSD, agora, na verdade, estão usando os dois termos. LSD para o ecossistema em torno dos tokens de liquid staking e LST para os tokens. Então, chama de LST para os protocolos provedores do seu token de stake líquido. Por exemplo, Lido, Rocket Pool, Stakewise, Frax, dentre outros. E LSD engloba o ecossistema LSDFi, LSDFi, né? E LSDFi, ele é esse ecossistema, é a financeirização
do seu token de liquid staking. É a mesma coisa, vamos lá, DeFi, finanças descentralizadas. LSDFi, liquid staking, Financiarização. finanças de liquid staking. Então, é a financiarização do liquid staking, que é nada mais, nada menos do que você pegar o teu token derivativo de staking, certo? Que esse token, ele representa o seu Ether em staking, tanto na Lido, quanto na Rocketpool ou na Coinbase, e aí depois você pega esse teu token e pode trabalhar com ele no DeFi. Pode tomar empréstimo usando ele de colateral, pode fazer provisão de liquidez em várias DEXs do ecossistema, pode estar mintando stablecoin com esse teu liquid staking de colateral, enfim, todo o ecossistema de DeFi tradicional que a gente já conhece é o mesmo para LSDFi. A diferença é que você está mudando o teu colateral, o teu ativo, que cá entre nós muito melhor, pois tem rendimento. Fazendo um comparativo de um stake de Ether da Lido com um WEther WEther foi criado para ser componível em DeFi, só que não tem rendimento. Então, o que é melhor eu trabalhar? Com token de rendimento ou com token sem rendimento? Obviamente com um token que vai lhe dar retorno. Só para explicar para a galera que não estava no mercado na época que foi criado o Rapid Ether, naquela época, lá do 2019, 2020, a maioria dos protocolos de DeFi, eles eram escritos de uma forma que o Ether não era aceito, você não conseguia depositar Ether nos protocolos, só tokens ERC20. Então eles criaram um contrato de envelopamento do Ether, onde você depositava e recebia um token ERC20 que representava o Ether. Porém, agora com os protocolos de liquid staking, no primeiro que você já consegue integrar Ether nos protocolos de DeFi, e os protocolos de liquid staking, eles têm tokens também com rendimento que a gente pode integrar em DeFi também. Então é muito melhor, como o Pete falou aí, você ter o seu token lá rendendo 4%, 5% ao ano em Ether, do que ter um contrato que você só vai usar para pagar gas a mais, que seria o Rapid Ether. É isso. Então, meu Pete, por que você está tão bullish nesse setor? Que é um setor que está tendo muito hype, está sendo criada uma narrativa muito forte ao redor desse setor. E eu queria saber por que esse setor está te atraindo tanto. Você tem feito várias threads sobre o assunto, está falando em alguns podcasts também sobre esse setor. E por que ele te atraiu tanto? Cara, vamos lá. Por que eu estou tão bullish com esse setor? Primeiro, porque faz parte do roadmap da Ethereum. Então, você tocou um ponto aí que a narrativa está muito forte, está muito hype, muita gente falando. O modelo que eu uso para poder investir, para poder enxergar o mercado, é através de narrativas e catalisadores. Então, se eu enxergo o mercado através de narrativas, qual que é o pensamento por trás disso? Aonde está a liquidez do mercado? A liquidez do mercado está em Ethereum, certo? Então, o maior fluxo de capital, gostando ou não, está dentro de Ethereum. Sim. Quais são os próximos passos da rede? Para onde ela está se desenvolvendo? Para onde ela está olhando? Para onde ela está expandindo? Então, eu olho o roadmap da Ethereum. A partir do roadmap da Ethereum, eu consigo ter uma noção de quais são as melhorias, quais são as novas features, o que eles pensam para o protocolo, e a partir disso, eu consigo entender para onde o mercado vai caminhar, certo? E consigo entender quais são os setores e quais são os protocolos que se beneficiarão dessa jornada da Ethereum, certo? E liquid staking é um deles. A mudança de consenso Tudo começou com a mudança de consenso da rede de Proof of Work para Proof of Staking. Então, é uma mudança significativa na rede, certo? Aconteceu esse ano, mas foram dois anos, né, Thiago? 3 anos. Começou em 2020, a Bitcoin Chain foi lançada em dezembro de 2020. O Merge foi em 2022. E o saque foi em 2023. E o saque foi esse ano, exato. 2 anos e 8 meses, mais ou menos, a transição.
Exatamente. E então bom, eu estava indo para outro caminho, mas deixa eu voltar. Por que eu estou bullish? Então, eu estou bullish justamente por isso, porque é uma evolução do roadmap da Ethereum, certo? É um produto muito novo dentro da rede. Hoje a gente conta com 22% dos ativos em staking, e a média das outras redes, se você for puxar, é 60% em staking. Então, eu acho que é um mercado que tem muito a crescer. A utilidade desse token tem um fit muito grande com o mercado, porque todo mundo gosta de yield, certo? E antes eu usava um token que não tinha rendimento nenhum para poder prover liquidez, para poder usar de colateral para tomar empréstimo, para poder colocar de colateral para mintar uma stablecoin. Hoje eu consigo fazer as mesmas coisas com um yield a mais. Por quê? Sim. Porque esse token é um token com rendimento proveniente das taxas da rede Ethereum. Sim, perfeito, perfeito. Além do... Faz muito sentido isso, de projeto tá... A Ethereum atrai muita... agrega muita taxa, consegue muita taxa, porque tem muita atividade na rede, como a gente tem visto aí, spikes de taxa, tem dias que as transações chegam a custar 100, 200 dólares para fazer um swap. Hoje em dia é raro, mas ainda acontece. Então isso é muito bom para quem está com seus Ether stake, né? E tem até uma tese, eu não lembro agora onde foi que eu vi, se foi o pessoal da Dragonfly, eu não lembro agora, falando que acha que os tokens os derivativos de liquid staking, como o STEther, o REther, eles vão substituir o Rapid Ether para sempre no mercado, que a gente vai deixar de usar, e isso aí é algo que já está acontecendo. Tá acontecendo essa... Se você puxar o colateral das piscinas da AVE, hoje mais de 50% do colateral já é algum derivativo de staking. A maior parte dele stake de Ether, certo? Mas já superou o WEther dentro do protocolo como colateral para tomada de empréstimo. Sim, eu acho que faz sentido isso aí. Eu acho que a tendência é que vai ser extinto aqui daqui a uns anos o Rapid Ether. Talvez seja usado só para algum tipo de teste, alguma coisa, mas eu penso nessa linha também. Além dos protocolos de liquid staking, agora eu queria falar um pouco sobre os protocolos da parte do LSDFi, dessa infraestrutura para os protocolos de staking. Queria que você falasse um pouco também dessa dinâmica, desse mercado, novo mercado que está sendo criado, que é focado nesses derivativos, e alguns projetos que você está bullish aí, tanto na parte de infra, quanto na parte dos provedores de staking mesmo. Cara, vamos lá. Como eu falei um pouco anteriormente, o mercado de LSDFi é basicamente o mesmo mercado de DeFi. A diferença é o token que você usa para poder interagir com esse ecossistema. Então, vamos lá, temos DEX como Maverick, que é uma DEX com uma alta eficiência de capital e mais destinado a liquid staking. Temos o protocolo de CDP, que é Coin Debit Position, que é a Libra, que é o que são protocolos de Coin Debit Position? É você colocar o stake de Ether de colateral e mintar uma stablecoin com rendimento. Tá, mas como com rendimento? Proveniente do teu derivativo, do teu token derivativo de staking, que você coloca como colateral. Índice também, ANSHI é UNSHI, né? UNSHI, não sei como é. UNSHIF, eu também não sei falar isso não. Que é um índice, então basicamente tem uma cesta de liquid staking tokens lá, você compra e você está exposto a todos esses liquid staking tokens, enfim. Mas dentro desse ecossistema de liquid staking, de LSDFi, Thiago, um protocolo que me chama muito atenção, eu tenho estudado bastante sobre ele, é um protocolo muito complexo, por isso eu ainda não comecei a escrever, não comecei a fazer nada, é a Pendle. E a Pendle, eu acho que, para mim, é o protocolo que mais tem fit com liquid staking. E eu vou explicar o porquê.
a gente acabou de falar que você viu um relatório ainda do Dragonfly que o WEther vai deixar de existir, certo? Em teoria. Sim. E vamos usar o stake de Ether da Lido como exemplo para ficar mais fácil. Não, tranquilo. Então, o WEther será substituído pelo stake de Ether, certo? Pelo ETH. Esse stake de Ether, ele tem um APY médio aí, hoje está em 3.6, 3.7, mas enfim, muito próximo não, mas já foi próximo aos bonds americanos. Hoje está, se eu não me engano, 5%, né, Thiago? Tá 4,5, 5, tá nessa linha aí, eu não sei exato o valor também não. 4,5, 5. Tá, mas o que tem a ver, o que você está querendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses tempos eu vi no Twitter, eu não lembro quem foi também, falando que os LSTs, os Liquid Staking Tokens, são um novo bonde americano. E por que ele estava falando isso daí? Por ser a forma mais segura de você obter um yield, certo? A forma mais segura de você obter yield é através de staking. Hoje você consegue ficar líquido com esse staking. Antigamente, nenhum staking era líquido. Você consegue trabalhar, então, essa liquidez no mercado de DeFi. E a Pendle, ela vem com uma proposta para pegar esse teu liquid staking, pegar esse teu liquid staking token e dividir ele em duas partes. Por quê? Porque ele é um ativo com rendimento. E qual que é a proposta deles? Separar o rendimento do principal, do valor de face. Então, vamos lá. Hoje, vamos partir do princípio que o Ether esteja $2.000 hoje, certo? Então... Temos aqui o site da Pendle. Acabei de subir o site da Pendle aqui, para ver se fica mais claro para a galera. Mostrar aqui o Ether da Lido aqui, para você explicar bem. Tá. E aí, o que acontece? A proposta da Pendle é separar esse ativo em dois e fica um ativo para o rendimento proveniente desse teu Liquid Staking Token e um token para o principal. Então, o Ether está $2.000 hoje, certo? Amanhã, você já receberá recompensa sobre esse teu Ether, certo? Sim. Só que de vez desse teu Ether valer $2.100, por exemplo, eles separam. Então, vai ficar o token principal valendo 2.000 e o yield token, que eles chamam, com $100. E o que é isso? Isso daí é um instrumento financeiro que tem um mercado trilionário no TradeFi. Um mercado de 400 trilhões de dólares. Isso é praticado no mercado tradicional com os títulos de governo, uns bonds, por exemplo, com os bonds americanos, que é o quê? Você compra o título, aí você pode comprar tanto o título quanto o rendimento, certo? E você consegue estar transacionando esse yield. Então, a Pendle ela é um protocolo de trade de yield. E aí tem várias estratégias dentro que você pode fazer para poder ser lucrativo. E por que eu... Então, assim, fechando o pensamento, para mim, é o protocolo que mais tem fit com o Liquid Staking, porque as pessoas, em tese, enxergam o stake de Ether como um bonde americano, certo? Todo e qualquer título americano, eles são comercializados dessa maneira. Valor de face e o valor do teu rendimento. A Pendle vem com essa proposta para trazer esse instrumento do TradeFi para dentro de blockchain para trabalhar com os Liquid Staking Tokens. Entendi. A Pendle realmente é um protocolo bem interessante. Esse exemplo que o Pete usou aí do Risk Free Rate, que é um meme que criaram em cima dos tokens de Liquid Staking, ele é muito propagado pelo Bankless e pelo Anthony Sassano. São dois caras que são dois players que são bem pro Ethereum e que são bem grandes no mercado hoje.
Eles que começaram com esse meme aí, eu me lembro há um tempo já. E para trazer, por exemplo, aqui para o mercado brasileiro, quando você compra um título de Tesouro IPCA mais 6, digamos assim, então isso aí, se você for comprar, você pode negociar esses títulos no mercado paralelo. Isso aí você vai estar acabando fazendo operação de trade de yield com os títulos do Tesouro Direto. Então a Pendle ela faz mais ou menos isso. Eles já estavam no mercado antes do liquid staking, mas como o Evandro falou aí, eles são um protocolo que encaixa muito bem com a narrativa e com a funcionalidade também. O ativo é meio que um casamento perfeito na minha visão também. Os tokens de liquid staking é um mercado que no mercado tradicional ele movimenta, isso no mercado global, 400 trilhões de dólares por ano. Então, assim, é um mercado, o maior mercado do mundo, se eu não me engano. E Pendle está tentando trazer isso on-chain. É um produto que é para players mais sofisticados, porém, eu também estou bem bullish também. Tenho estudado Pendle e cada dia que passa, eu tô mais bullish neles. O time é muito bom, muito preocupado com... Desculpa te interromper. Não, o time é muito bom, é preocupado com segurança. E aí você tá estudando isso mais do que eu. Você podia falar um pouco sobre o time também, antes da gente fechar a Pendle aqui. Cara, eu te interrompi porque me deu eureka. Eu vi um podcast do Criptocóreo entrevistando o co-founder da Pendle. Eu esqueci o nome dele, porque é o TN, eu acho. Asiático, enfim. Depois eu posso estar até compartilhando. Depois coloca até no link. TN, se eu não me engano. Eu coloco na descrição aqui o perfil dele, TN. Coloco o link do vídeo e o perfil do cara na descrição. Coloca na descrição, exatamente. Cara, falando do time da Pendle, o que mais me chamou a atenção nos caras é que, assim, eu pude observar que eles são muito preocupados com segurança. Isso para mim é uma green flag absurda. E são caras muito capacitados, muito coerentes e têm capacidade de realizar a visão do protocolo. Estão no mercado desde 2020, não é um protocolo novo. Eles deram um switch para dar um fit com a narrativa nova e o protocolo explodiu. Mas falando de time, o que mais me chamou a atenção é a preocupação que eles têm com a segurança do protocolo. E para um protocolo como esse, no qual eles pretendem transacionar bilhões, quiçá trilhões, para poder transacionar trilhões ou multibilhões de dólares dentro de um protocolo desse, segurança é um negócio imprescindível. Sim, eu concordo. Isso é muito importante. Até porque em DeFi a gente está acostumado a ver, né, as pessoas andando rápido e quebrando coisas, que acontece muito. Protocolos sofrendo exploit por muitas vezes desleixo mesmo, às vezes por apressar as coisas, principalmente quando são desenvolvidos no bull market. O Pendle, se eu não me engano, ele já estava sendo desenvolvido em 2020, mas ele só veio para a mainnet em 2021. Eles vieram dentro do bull market. E mesmo assim o projeto nunca teve nada, ele ganhou uma certa tração na época, perdeu, e aí aproveitaram a mudança de narrativa para fortalecer o marketing em cima disso. Então, eles são muito preocupados com segurança e é algo que, para mim, também é essencial. Até porque eu gosto de experimentar os protocolos de DeFi. Então, é importante. Eu também, eu gosto de experimentar os produtos. Cara, que na verdade não é que eu gosto, não tem como a gente explicar, não tem como a gente ensinar algo que a gente não conhece, que a gente não sabe com o que está interagindo. Como eu disse lá no começo, eu não gosto de colocar capital em protocolo DeFi, mas testar ali com 100, 200, 300, 500 dólares que seja, para mim é indiscutível para depois eu poder, primeiro para poder ter um bom entendimento, para poder fazer meu investimento, segundo para poder ajudar as pessoas. Não, isso aí que você falou aí, eu acho interessante você esclarecer, porque quando você falou no começo que você não gosta de usar os protocolos DeFi, na verdade eu entendi que você não fica caçando yield em DeFi, né? Não é não usar. O que eu quis dizer, isso, exatamente. O que eu quis dizer com isso é que eu não fico caçando yield, mas
todo protocolo que eu invisto, eu testo muito bem ele antes para poder entender a captura de valor que aquilo ali tem ou poderá ter. Não É tem uma coisa que como, não tem como você investir naquilo que você não conhece. Exato, uma coisa que eu gosto de fazer também, eu gosto de testar para saber se o projeto tem alguma dificuldade de interação, algum problema mesmo que vá fazer com que os usuários parem de usá-lo. Se tem algo que for muito ruim no protocolo, mesmo se o token estiver subindo, você vai olhar e falar, pô, isso não faz sentido, isso aqui tá bom se tá tão ruim de usar. E da mesma forma, se for um protocolo pouco conhecido, que você vê o token não sobe, o negócio ninguém fala, mas quando você vai mexer no protocolo, você dá aquela luz e fala, nossa, isso aqui é muito bom. Então, é uma forma de você antecipar movimentações para conseguir ou aumentar o seu lucro, ou reduzir ou não ter prejuízo. Então, agora que a gente já bateu um pouco de Pendle, que é um protocolo que nós estamos bem bullish, eu queria saber de você se tem mais alguns protocolos, se tem alguns provedores de serviço de infra para tokens de liquid stake, ou se tem algum fornecedor de liquid stake em específico que você está bullish. Cara, vamos lá. Eu tô bullish demais com provedor de liquid staking. Então, quem é esse provedor de liquid staking? É o protocolo no qual você vai depositar o teu Ether e vai pegar um recibo. Esse recibo a gente chama de liquid staking token, certo? Assim como a Lido. Thiago, eu tô muito de olho em Stakewise, cara. Stakewise. Stakewise é um protocolo antigo também, certo? Ele foi criado em 2020, 2021, certo? Desde a primeira versão deles, eles já têm bastante diferencial competitivo, certo? Só que ele não teve tração ainda. Ele é o quarto ou quinto em tamanho de TVL, mas comparado a Lido é um tamanho ínfimo, certo? Desde a primeira versão deles, eles já têm um diferencial que me chamou a atenção, que é o quê? Na Lido, você fazia o stake do Ether, recebia stake de Ether, só que você não conseguia fazer o compound das suas recompensas recebidas, porque Sim. você só conseguia sacar o Ether depois da atualização de Chapela que aconteceu esse ano, certo? E o que a Stakewise fez lá atrás já? Ela dividiu em dois tokens. Um token do valor de face, do principal, e um token para recompensa, para o yield. E o que você e aí o que dava para fazer? Você vendia eles chamam de SETH2, certo? Que é o stake de Ether 2, e o RETH2, que é o token de recompensa deles. Sim. Então, beleza, à medida que as recompensas iam chegando a cada 24 horas, esse teu RETH ia aumentando e você poderia vender isso a mercado, trocar isso por Ether e fazer o staking novamente e fazendo o compound da sua posição. Então, isso foi uma coisa, assim, um diferencial muito forte que eu vejo para aquela época. E aí, beleza, evoluíram para V2, certo? Na V2, eles a proposta foi modularização, certo? E agora eles estão com a proposta da V3. Inclusive, hoje eu estava no Telegram conversando com o BD deles e ele estava me falando que a V3 está para ser lançada no final desse mês, certo? E o que é... Deixa eu interromper um pouquinho. Galera, preste atenção nisso aí que o Evandro falou. Ele falou mais cedo que gosta de olhar o mercado pelo olhar de narrativas e catalisadores. O lançamento da Stakewise V3 pode ser um grande catalisador que ele está trazendo aqui a informação para a gente agora fresquinha. Então, vale a pena ficar de olho e se ele explicar agora o que é a V3. Exatamente. Bem observado.
atualização V3 é um catalisador muito forte que pode trazer um influxo de capital para o projeto. Dentro da, vamos lá, da cheat sheet de catalisadores do mais forte para o mais fraco, uma atualização, ela está no S-Tier. O que é S-Tier? No supremo, no mais top. Então, geralmente, quando temos atualizações, a tendência é que tenha um influxo de capital grande. Porém, nem todos os catalisadores criam igual. Você tem que observar timing de mercado também. E por que eu estou dizendo isso? Semana retrasada, a GMX lançou a V2 dela e não houve apreciação nenhuma no token até então. O preço caiu, na verdade. Caiu. O valor não foi percebido. Por que não foi percebido, Pete? Muitas coisas podem envolver. Aquela semana, o que só se falava em balde token na base, curve exploit da curve, Justin Sun salvando o Michael Gorov, não sei quem vendendo o OTC para não sei quem, aquele rolo, aquela confusão, a timeline do Twitter só tinha isso. Pode ser que tenha passado batida, as pessoas não tenham percebido o valor disso, certo? Então, voltando para a Stakewise, a V3 deles, Thiago, o que mais me hypa nisso daí? Eles estão... o bordão deles, né? Que eles querem descentralizar mais o staking da Ethereum. E por que eles falam isso? Hoje, se você for puxar, 72% ou 73% do staking de Ether está debaixo do guarda-chuva de Lido. Não, certo? existe staking líquido. Staking líquido. Staking líquido, perdão. E... Tem uma dashboard aberta aqui. Eu vou subir a dashboard aqui. Depois eu vou subir. Lido tem 31% do mercado de staking. Não, aqui. Não, tá errado isso aqui. Não, tá errado isso daí. Eu tenho esse dashboard aí, tá errado. Esse aqui é só de todos os provedores de staking, se eu não me engano, de pool de staking. Exatamente, de os provedores de staking, staking as service, entendeu? Ali são todos os staking. Lido é de 70%, 75%, se eu não me engano, no mercado de liquid staking descentralizado. Isso. Não estou achando ele aqui, não. Mas, enfim, voltando para Stakewise, então a proposta deles é descentralizar o staking. E como que eles estão propondo fazer isso? Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer comunidade de Discord, qualquer comunidade de Telegram, qualquer pessoa que queira ter o seu validador pode plugar na infraestrutura da Stakewise e se tornar um validador sem permissão. Tá, meu pitch? Mas e aí? Qualquer um vai lá, pluga, eu vou lá, boto o meu Ether em staking, o meu risco de slashing vai ficar gigante, certo? Por quê? Porque não tem um briefing de quem é o validador, um histórico, uma base de dados se esse cara é bom ou não, se já tomou slashing ou não. E qual que é a proposta deles para solucionar esse problema? Eles estão fazendo um liquid staking over colateralizado. Então vamos lá, você deposita. Isso é interessante. Você deposita o teu Ether, só que você não consegue tomar o. Eles estão mudando agora, que eles usam um modelo isso, de. Isso é para V3, isso é para V3, né? É para V3, tudo que eu estou falando é para V3. Hoje ainda a Stakewise usa um modelo de 2 tokens, certo? Sim. O de rebase e o para representar o valor do teu Ether e o de recompensa. Hoje não está mais aberto para receber validadores, mas como que é feito na V2? Era basicamente igual ao processo da Lido. Você vinha, fazia a proposta no fórum, tinha aprovação, a DAO votava,
e você subia e conseguia validar as transações. Só que agora está fechado isso também, ninguém consegue entrar para poder validar pela Stakewise, porque eles estão desenvolvendo a V3. E agora na V3 eles eles mudam o modelo de 2 tokens para um token. Esse token vai se chamar OSETH, Over Collateralized. Collateralized. Sobre colateralizado. Sobre colateralizado. Sobre colateralizado, língua. Stake de Ether, certo? Você ainda continua podendo fazer o compound, porque é só você tirar, vender e colocar de novo, certo? E aí, o que acontece? Eu vou lá e deposito um Ether. Você consegue tomar o teu Liquid Staking Token em até 95%. Então, se eu depositar um Ether, eu consigo pegar 0,95 OSETH. E esse outro 5% fica como uma margem, um buffer, uma margem, uma gordura, caso haja slashing. Então, o que eles estão falando? É um Liquid Staking Token over colateralizado com quase zero de penalidade, zero slashing. Por quê? Porque deixa essa gordura para caso haja slashing, porque qualquer um pode plugar na infraestrutura deles sem permissão, certo? Para poder reparar isso daí, para que o usuário não tenha essas penalidades com uma maior frequência por não ter uma categorização desses validadores. E, cara, velho, olha um fit que isso tem com o mercado, Thiago. Vamos pegar o Caio Vicentino, um exemplo, o exemplo do Caio Vicentino, que tem uma comunidade grande. Cara, eles podem, e é super simples, Thiago, em menos de 2 minutos você consegue montar uma pool validadora. Caio Vicentino, sei lá, tem 1.000 pessoas lá na comunidade dele, vamos montar uma pool da nossa comunidade? Ele pode usar a infraestrutura de Stakewise. Pô, isso é bem interessante. É bem interessante. Me levantou alguns pontos de questionamento aqui. O primeiro foi com relação à complexidade de entender o sistema. Quando eu olho para um projeto, principalmente em cripto, que normalmente quando o mercado entra na tendência de alta, entra muita gente nova no mercado e as pessoas tendem a usar coisas que são mais simples de entender. Você acha que esse modelo com 2 tokens, desde o começo, que é um modelo um pouco mais complexo, foi um fator importante na hora de o pessoal escolher a Lido ao invés da Stakewise? Pergunta por pergunta é melhor. Não, faz total sentido, porque de fato, Stakewise não é um protocolo, eu não acho não acho que seja um protocolo complexo de entender, certo? É que é um protocolo antigo, então são muitas fases que ele passou. Mas na época, no Brain, é muito mais simples você entender Lido do que entender Stakewise. Sim. Certo? Na época, um setor totalmente novo, não tinha muita educação sobre, não tinha muita gente fazendo awareness sobre o ecossistema. Isso pode ser um ponto que não tomou tanta atração. Sim, sim. A outra coisa que eu fiquei pensando assim é que realmente, tipo assim, isso aí você ter esse fundo de segurança para slashing, eu achei bem interessante isso aí, como medida de segurança. Eu acho que seria um ponto aí até para diversificar provedores de stake. Caso eu tivesse uma fatia na Lido, eu queria diversificar para Stakewise, achei legal. Agora, quando isso reduz o yield, eu acho que isso aí acaba... Não. Calma aí. Desculpa te interromper, mas eu acho que é para responder isso daí. Sim. O teu yield vai ser sobre o teu Ether depositado. Então, você depositou um Ether Sim. E pegou o teu recibo, você consegue pegar até 95%. Então, você depositou um Ether e pegou 0,95 OSTH. Só que o teu yield é em cima de um Ether. A diferença é que você terá um pouquinho a menos desse teu Ether líquido, que é o Liquid Staking Token, para poder trabalhar no DeFi.
Entendi. Agora Entendeu? agora fez mais sentido. Fez mais sentido. Então, quando você vai sacar o seu Ether do protocolo, eles lhe devolvem seu valor inteiro. Eles devolvem seu seguro, seu calção. Então, então, Então esse 5% aí funciona como um calção, na verdade. Mesma exatamente. coisa que você faz quando você vai alugar um apartamento, você deixa lá seu calção de não sei quantos aluguéis pagos para garantir que para o proprietário que você não vai fazer nenhuma besteira e dar um prejuízo. Se eu quebrar uma parede, tem cinco 5 meses aí para pagar. Né? para pagar. Se houver slashing, se o validador no qual o meu Ether está depositado se desligou Sim. ou agiu de má fé, ele vai sofrer uma penalidade. Essa penalidade nós chamamos de slashing. E essa gordura é para poder equilibrar esse slashing, porque é um protocolo sem permissão, certo? Então qualquer um pode plugar ali e validar, e esse cara pode se desligar da rede e acontecer o slashing. Então esse calção é para poder proteger o usuário de um eventual slashing. Entendi. Pô, dessa forma achei bem interessante. Eu acho que continua mais complexo de entender, e isso aí dificulta um pouco a adoção. Porém, quem está no mercado, a maioria dos players que estão no mercado hoje são players mais sofisticados, principalmente quem vai fazer staking de altos valores. Então, não é tão uma barreira assim para adoção, apesar de ainda ser uma ressalva, se é algo que vale a pena você ficar com uma sobrancelha em pé para ficar de olho. E a outra coisa que eu queria saber sobre a Stakewise, os protocolos, os operadores de nodes, os validadores, só vão ser validadores, vai ser totalmente permissionado, ou eles têm parcerias com alguns players institucionais, como a Figment da vida, Com a Figment, com a Finoa, com a uma Stake. Block Demon da vida, eu não sei se Tem. Não tem. só. Não. Na verdade, é o seguinte: eles vão continuar com os validadores Sim, profissionais, certo? Com os institucionais, com essas empresas profissionalizadas nisso, mas vão dar a possibilidade também para que qualquer um consiga se interessante. tornar um validador. E como que isso vai. Serão vários vaults, entendeu, Ti? É que eu Entendi. tô sem a. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tô Deixa com a tela aberta aqui da página da própria Stakewise. deixa eu. Não, mas na Stakewise não tem a. Não tem a. Aqui, ó. Achei. Que Manda, eu manda o te. link aqui que eu subo. Não, tá no meu Notion. Eu vou printar e te mando a imagem. Tá. Não, só compartilha na sua tela então. Dá para compartilhar minha tela? Dá. Você vai ver em share screen presente aí embaixo. Apresentar, compartilhar tela. Jesus amado. Essa aqui é Notion. Só um minutinho que eu estou procurando aqui. Tá? Não, beleza. Uma coisa que eu achei interessante que você falou desse modelo da Stakewise, que eles vão continuar com os validadores e vão para uma linha mais despermissionada. Nesse final de semana, eu acabei respondendo um post sobre por que eu acho que a Lido tem mais tokens, tem mais valor travado do que a Rocket Pool. E aí o pessoal da comunidade do Rocket Pool meio que veio para cima de mim com 7 pedras na mão, como se eu estivesse criticando e atacando o protocolo. Mas a verdade é porque esse design um pouco mais centralizado da Lido, ele é melhor para escalar, para atrair capital, mas com a V2 a Lido vai ter uma natureza um pouco mais despermissionada e com os parceiros institucionais. A Rocket Pool, nessas discussões aí, conversando foi o Community Advocate e uma página do Twitter que é o Rocket Pool Intern, que acho que é o estagiário, que foi o cara de growth, de marketing lá da Rocket Pool. Ele falou que os operadores de Node estão trabalhando em alguma coisa para tornar mais escalável a Rocket Pool. E aí, por esse modelo da Stakewise que você me falou agora, parece que todos os grandes provedores de staking eles estão tentando convergir para esse modelo, em que você tenha players institucionais aqui e operadores solo aqui, que é uma forma de você manter a descentralização e uma forma de você também garantir eficiência e garantir escalabilidade. Sim. É o mesmo caso da Stakewise. Vai manter os institucionais
mas vai trazer também instituições, comunidades, pessoas que queiram também se tornar um validador. Posso subir aqui? Pode, pode. Achei que estava aparecendo. Então. Tá aparecendo na tela? Tá. Tá, então, ó, Thiago, aqui basicamente, olha como é que funciona. Então, aqui nós temos o usuário, certo? Ele faz o depósito nos vaults. Então, como é que a Stakewise ela vai funcionar assim, ó? Você terá vários vaults, então terá um vault que vai ter a Figment, terá um outro vault que terá a Finoa, terá outro vault que terá o Thiago, outro DeFi Guy, outro Pitch e assim sucessivamente. E isso dá o poder de escolha para o usuário, certo? Então, o usuário pode olhar esses vaults, ver a pontuação desses vaults, ver o que ele oferece para ele poder escolher para onde ele quer delegar, certo? Então, aqui, ó, comunidades e companhias, instituições e exchanges, que eles chamam de solo stakers, certo? Sim. Então, eles criam vaults e aceitam os depósitos. Eles podem deixar esse vault público ou privado, tá? Se ele não quiser que tenha depósito de outras pessoas, ele pode desativar e deixar só para ele. Aí stakeia o Ether na Vault e faz o mint do OSETH. Um outro detalhe que eu estava esquecendo, um pequeno detalhe, né? Quase nada importante, que eu estava esquecendo de mencionar com a Stakewise V3, os validadores também ficam líquidos. Então, é louco, né? Isso é interessante. Isso eu acho um pouco perigoso, menos perigoso que algo de restaking com Eigenlayer, mas sim, eu acho que é bem interessante. Eu também enxergo um pouco menos de risco do que Eigenlayer, mas isso é uma coisa que não tem nenhum protocolo fazendo. Sim. E isso é uma grande dor do minerador também. Do minerador, validador. Por mais que esse cara seja especializado nisso, essa é a função dele, o capital dele está ali trabalhando, ele está recebendo yield. Cara, eu achei muito foda o validador. Eu curti isso aí também. Eu também. Você me deixou intrigado. Eu vou pesquisar aqui sobre. Aqui, Thiago, ó, os cofres, como é que funciona? Eu vou pesquisar mais sobre Stakewise, eu achei interessante. Pesquisa, mas eu tô quase finalizando também a minha research do projeto e depois eu vou escrever thread, vou criar bastante conteúdo. Lança um relatório para a gente aí. Sim, a gente pode até vir aqui de novo para falar só de Stakewise ou montar um relatório, alguma coisa do gênero. Fechou. Aqui, Thiago, é como o usuário enxerga, tá vendo? Ó, Vault 1, pública. Quem está aqui dentro? Stakewise, Crypto Manufacturer, Finoa, Verihash, Systems. Vault 2, pública. Blockdaemon. DBT. Aí aqui, ó. Tá vendo? As especificações, ó, 500 Ethereum de colateral, no slashing cover, no colateral, papá. E o usuário vem e escolhe. Volta nessa imagem aí, Pete, por favor, que tem um negócio que me chamou a atenção aí. Para o pessoal que está vendo a gente aí, reparem que abaixo do nome dos validadores tem ali OBO/SSV, DVT.NA, OBO-SSV. Isso aí é uma tecnologia chamada de Distributed Validator Technology, que é uma forma de você meio que descentralizar as chaves de um validador, que é uma forma de você ter mais segurança na hora de você fazer o staking, tanto o solo staking, quanto o staking líquido, e até para as próprias instituições conseguirem distribuir o staking em outras chaves privadas. Então aqui tem a OBO e a SSV, são os dois principais players de DVT atualmente. Se vocês repararem, tem vaults que não tem, e tem vaults que podem utilizar a OBO ou a SSV. E interessante é que tem um score embaixo aí. Esse score aí é relacionado à segurança, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eles usam para... Aqui, ó.
Esse daqui esse aqui é o exemplo de pontuação que eles vão usar para os cofres. Então, aqui, performance operacional, porcentagem da Beacon Chain, quanto maior, menor a nota, client diversity, então a diversificação dos clients, se você tem Ethereum ou Swize em colateral, seguro de slashing, e se você usa DVT. Da ON ou da SSV. Bem interessante isso aí, velho. Eu achei bem legal. Não está finalizado, o sistema de pontuação não está 100% finalizado, tá? Está em fase de finalização. Aqui ele explica um pouquinho, ó. A pontuação é produzida pelo sistema de pontuação automatizado do Stakewise, cujos componentes finais serão decididos e atualizados se necessário pelo Stakewise DAO. Ele levará em consideração os dados sobre lucratividade do vault e desempenho operacional dos operadores no vault. Não importa se são indivíduos executando nós de casa ou empresa, eles serão avaliados igualmente. Métricas como frequência de produção de atestados oportunos e propostas de bloqueio bem-sucedidas e a parcela da Beacon Chain que eles controlam desempenharão um papel importante na pontuação. Por exemplo, melhor lucratividade e desempenho levarão a uma pontuação mais alta porque sinalizam estabilidade. Bem legal isso aí, essa questão de ter uma métrica de segurança, porque a Rocket Pool, por exemplo, é um protocolo que eu sou bem bullish em geral. Eu acho que eu gosto muito tanto do ethos da Rocket Pool quanto da execução deles. Só que uma coisa que me dá uma pequena ressalva é que se eu depositar Ether na Rocket Pool, eu posso estar entregando meus tokens, meus Ether a validadores, operadores de nó que têm um grande conhecimento técnico, sejam mais profissionais, mas alguns que não sejam tão profissionais, e isso pode aumentar meu risco de slashing. Dentro do conhecimento que eu tenho de Rocket Pool, isso aí é uma coisa que me gera um pouco de receio. Apesar de eu ter um pouco de R-Ether, mas é algo que me gera um pouco de receio. No score de notas ali da Swize, você colocou ali que ele tem Ether ou Swize de colateral. Isso aí é estilo Rocket Pool, que você tem que depositar uma quantidade de RPL para você rodar seu node se você fosse um solo staker? Não. Essa parte eu estou conversando com o BD ainda, inclusive hoje aqui, eu estava falando com eles aqui no grupo, estava com bastante dúvida. Isso daí é um negócio que ainda não está claro para mim, então eu não consigo responder, não vou falar nada para não falar besteira. Entendi. Mas então acho que dá para a gente só puxa aí o alfa do pessoal do time soltou para você aí hoje, para a gente fechar a Stakewise aqui. Não, mas o alfa. Solta o alfa aí, solta o alfa que ele soltou aí. É que eu fiz um monte de pergunta para eles hoje, e todas as perguntas que eles me solucionaram, eu basicamente falei na live. Mas o alfa é o seguinte, eles falaram que até fim do mês a V3 estará em mainnet. A testnet pública está rodando desde abril. Sim. Vários provedores de stake institucional estavam na testnet privada, também na testnet pública. O protocolo foi bem testado e, segundo eles, parece que agora, até o fim do mês, eles lançam a V3. E, já que é para falar de alfa, esses movimentos... Para você poder ter um edge, uma valorização, para você conseguir capturar a valorização desse catalisador, você precisa estar dentro antes. É isso. Isso aí que o Pete quer dizer, estude. Se fizer sentido para você, você investe. Se não fizer, você não investe. Só para lembrar aqui que isso não é recomendação de investimento. Ele está estudando o protocolo. Então, para ele, se fizer sentido, ele vai comprar. O Pete, você não tem Swize não, né? Ainda não. Pronto. Então, isso não é recomendação de investimento, só para frisar aqui para a galera. Isso não é uma recomendação de investimento. Caso alguém queira, faça por sua conta, faça por seu risco, estude, saiba o que você está fazendo.
saiba responder por que você está comprando Stakewise. Tenham isso em mente. Se vocês não souberem responder exatamente por que você está comprando um token, você não está investindo, você está apostando. Sim. Então, não é uma recomendação de investimento. Eu mesmo não tenho, estou estudando, estou bullish com um projeto. Se eu vou entrar ou não, só Deus vai saber. E só para bater aqui, o Pete falou um negócio que é muito interessante. Muita gente está investindo em cripto, ou que acha que está investindo em cripto, está apostando. Porque ouve seu influenciador preferido falar de um token, compra o token, não sabe por que está comprando. O influenciador, muitas vezes, quando ele falou do token, ele já tem o token comprado, e na hora que ele começar a falar mal, ele já vai ter vendido. Então, se você comprar ouvindo influenciador, comprar vendo que você, ou que você vê uma figurinha de um Pepe ou de uma baleia no Twitter escrevendo sobre, o cara, muitas vezes, você vai ser exit liquidity, a saída de liquidez. Ele vai estar falando bem depois que comprou e vai falar mal depois que vendeu. É assim que, infelizmente, é assim que funciona. E se vocês estão vendo aqui, querem entender mais um pouco dessa natureza de gamble do ser humano, principalmente no mercado cripto, assiste o último episódio que a gente gravou aqui na Degen Radio com o pessoal da Paradigma, que foi muito focado nisso, no comportamento de aposta do ser humano, que vai lhe dar uma boa base de entendimento para entender esses comportamentos do mercado cripto. Então, o meu pitch trouxe bastante alfa aqui, 2 projetos que ele está bullish, Pendle, estou bem bullish também. Eu tenho uma alocação em Pendle, o pitch também tem, e Stakewise também ele trouxe, botou no meu radar, é algo que eu não estava olhando, vou dar uma estudada sobre. E, meu pitch, antes da gente fechar, eu queria que, primeiro, você fala das suas redes aí, a gente vai colocar aqui na descrição também, onde é que o pessoal pode acompanhar, onde é que você está produzindo mais conteúdo, e depois que você fizer seu jabá, eu quero que você dê um alfa para a galera. Não precisa ser compra de token, não é recomendação de investimento, não é conselho de vida, é simplesmente algo que funcionou para você, seja um setor que você está interessado, seja algum comportamento que você mudou, que melhorou seu desempenho como pessoa ou como investidor no mercado cripto. Eu quero que você traga um alfa para a galera que está ouvindo a gente aqui, está assistindo ou ouvindo a gente. Tá, então vamos lá. Eu crio conteúdo no Instagram, no Twitter, não tenho canal no YouTube, faço participação nos canais do pessoal. No Instagram eu crio mais conteúdo rotineiro, que nem, por exemplo, eu coloquei uma série de liquid staking lá, mas quando eu vou escrever sobre alguma narrativa, sobre algum protocolo, algo mais complexo, mais bem elaborado, eu prefiro usar o Twitter. E, cara, falando de alfa para a galera, eu vou ser bem pragmático, velho. Uma coisa que mudou minha vida há muito, 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 muito tempo. Disciplina. Disciplina. Disciplina e processo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, principalmente para investir em cripto, você precisa de sistemas para poder investir em cripto. Sistemas, framework, o que é isso? Modelos, certo? Por quê? Porque o mercado cripto é um mercado que mexe muito com a ganância da gente. E se você não tiver uma estratégia muito bem definida, se você não souber responder por que você está comprando, se você não souber a hora que você vai entrar e a hora que você vai sair, a hora que as coisas acontecerem, você será levado por emoções e vieses. E aí, meu amigo, você sendo guiado com vieses e emoções, você nunca vai conseguir ser lucrativo no mercado cripto. Então, assim, esse é o alfa, disciplina, certo? E criem sistemas para investir em cripto. E siga ele fielmente. Se você não tiver um modelo, você vai estar voltando para o dilema da aposta. Você vai estar apostando e não investindo. Exatamente. Então, pô, alfa muito brabo que o Pete soltou aí para a galera, eu concordo. Eu acho que isso aí é essencial. Eu acho que passou tanto pela minha curva de aprendizado quanto pela sua.
de começar sem sistema e quebrar a cara. Pelo menos comigo aconteceu e muito. Então, eu acho que isso aí é mais um alfa, que é um alfa que a galera tá esperando algo mais fórmula, digamos assim. É algo simples, mas é algo que não existe fórmula, exato. É algo simples e algo que funciona. Então, pô, meu Pete, muito obrigado por estar aqui, estar gravando aqui comigo, aqui na Degen Radio. Foi cheio de insight aqui sobre o setor de liquid staking esse episódio. Muito interessante essa parte de Stakewise, principalmente, fiquei bem interessado. E é isso, queria agradecer pela sua presença e dar mais um disclaimer novamente, que nada disso aqui é uma recomendação de investimento. Quando você quiser investir em algum token, estude, faça a sua própria pesquisa e até a próxima, galera. Muito obrigado, meu Pete. Tamo junto. Tamo junto.